querido, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da nossa série Desgourmetizando o Direito. Nessa série, a gente visa traduzir, trazer de uma forma simplificada para que qualquer pessoa possa entender questões jurídicas polêmicas e atuais. E a polêmica de hoje, talvez não tão polêmica assim, seja a questão da prisão do deputado federal Chiquinho Brazão. Eu recebi muitas dúvidas sobre se é possível, se alguns deputados que votaram a favor ou contra, cada um alega uma coisa, e aí, pode, não pode? A minha ideia aqui é trazer, então, uma informação de qualidade, uma informação neutra de natureza política, trazendo exatamente aquilo que a Constituição permite para você tirar suas próprias conclusões. Vamos lá? Então, só para a gente contextualizar, nós tivemos, então, no dia 24 de março, a prisão, então, do deputado federal Chiquinho Brazão por suposto envolvimento no assassinato de Marielle Franco. Quem determinou essa prisão foi o ministro Alexandre de Moraes e essa decisão, então, foi referendada, foi confirmada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E a discussão é, deputados federais, senadores podem ser presos? O que a Constituição nos diz a respeito disso? E para te tirar essa dúvida, nós vamos ler o texto da Constituição. Olha lá, ó. O que nos diz aqui o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal? Diz assim: desde a expedição do diploma, da diplomação, os membros do Congresso Nacional, deputados e senadores, não poderão ser presos. É a regra, eles não podem ser presos. Com uma exceção, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Veja, então, que para prender um deputado ou senador, eu preciso de dois requisitos. Eu preciso que exista uma situação de flagrância e que o crime envolvido aqui seja um crime inafiançável. Então, para a gente não ficar com dúvida, eu tenho que ter aqui dois requisitos. Eu tenho que ter uma situação de flagrante, e tem que também ser um crime inafiançável. Ok. Primeira coisa que a gente tem que enfrentar é a situação do flagrante. Existe aqui ou não uma situação de flagrante? Claro que o crime da Marielle ocorreu um monte de tempo atrás. Como que caracterizou, então, aqui a situação do flagrante? O flagrante pelo qual esse deputado foi preso não é do crime de homicídio da Marielle Franco, e sim pelo crime de obstrução da justiça. Então, pelo flagrante, o crime aqui envolvido é a obstrução da justiça em organização criminosa no curso da investigação do inquérito 4954. Então, não é o flagrante lá do crime de homicídio, e sim por essa obstrução da justiça, tá? Envolvendo aqui esse inquérito que está sendo realizado. Vou até colocar o número do inquérito. Esse inquérito, ele tramita em segredo de justiça, então você não vai conseguir ver muita coisa nele. Como que eu sei, então, que o flagrante é pelo crime de obstrução de justiça e organização criminosa? Porque o Supremo Tribunal Federal encaminhou um ofício para a Câmara dos Deputados, que ele tem que fazer isso quando ocorre a prisão de um deputado. Nesse caso, neste ofício, eles falam as razões do flagrante. Então, por isso, a gente sabe que o flagrante aqui seria em decorrência desse crime. Aí, o que a gente tem que enfrentar é o segundo requisito. O crime aqui é um crime inafiançável? E é aí que tá a treta. Isso porque nós temos duas correntes aqui, ó. Um grupo entende que o que a Constituição quer dizer como crime inafiançável seria aquela inafiançabilidade absoluta. O que é isso? Crime inafiançável seriam apenas aqueles crimes que a Constituição entende como inafiançável. Seria o crime de racismo, ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático, o crime de tráfico, tortura, terrorismo e os crimes hediondos, ou seja, o crime realizado aqui por esse deputado não se encontraria nessa inafiançabilidade absoluta, que são esses crimes que eu mencionei que estariam previstos na Constituição. Um outro grupo de doutrinadores aqui entende que a Constituição quer dizer, ao dizer inafiançável, que inclui-se nesse grupo de crimes inafiançáveis aqueles crimes que nós chamamos, portanto, de inafiançabilidade relativa, aqueles crimes previstos na Constituição, mas outros crimes que são afiançáveis, que comportam fiança, mas que se encontram numa situação de inafiançabilidade. Ou seja, são crimes que são afiançáveis, mas que têm uma situação que torna esse crime inafiançável. Então,
Uma parte entende que só vale para os crimes previstos na Constituição, e outra parte entende que vale para aqueles crimes previstos na Constituição, mas também outros. Outros quais? Outros que, apesar de serem afiançáveis, estão em uma situação de inafiançabilidade. Uma das situações de inafiançabilidade é quando estiver presente, no caso, os requisitos da prisão preventiva. E o Supremo Tribunal Federal adota exatamente essa corrente de que considera-se inafiançável a chamada inafiançabilidade relativa. Ou seja, para o STF, pode ser preso aquele deputado, então, que comete um crime que é afiançável, mas está em situação de inafiançabilidade. E uma das formas de estar em situação de inafiançabilidade é quando estiver presente os requisitos da prisão preventiva. Logo, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que havia flagrante pelo crime de obstrução de justiça e havia, sim, a inafiançabilidade, uma vez que, no caso concreto, estariam presentes os requisitos da prisão preventiva. Logo, o crime, apesar de afiançável, está inafiançável. Ok? Uma galera critica essa posição do Supremo Tribunal Federal. Doutrinadores entendem que essa interpretação do STF não é correta, mas muitos entendem também que a posição é correta. E daí o que acontece? Eu tenho um grupo de deputados que falou assim, eu acho que tá errado isso, e outro grupo eu acho que tá certo, e por aí vai. Então, a discussão é o que se considera como crime inafiançável de acordo com a Constituição. Uma parte entende que é só os da Constituição Federal, aquela inafiançabilidade absoluta, e, portanto, a prisão seria algo ilegal, e outros entendem que inafiançável seriam aqueles crimes que estariam em situação de inafiançabilidade também, e, nesse caso, a prisão seria legal, ok? E daí como é que funciona? Uma vez preso, o deputado, no caso aqui, né, o deputado ou o senador, os autos da prisão aqui devem ser enviados para a casa respectiva, que foi isso que aconteceu. Foi enviado, então, um ofício à Câmara dizendo, mandamos prender um deputado federal seu aí. A casa, ela tem aqui a prerrogativa de poder soltar este parlamentar através de decisão pelo quórum de maioria absoluta. E foi isso que aconteceu. Chegou lá na Câmara dos Deputados e eles levaram essa discussão à votação. A gente quer deixar ele preso? A gente quer deixar ele solto? A gente sabe que a discussão aqui, ela vai além do cenário jurídico. É uma discussão basicamente política, né? Queremos que ele seja solto ou não queremos que ele seja solto. E no final, então, o que foi decidido é que ele não deve ser solto porque não atingiu o quórum de maioria absoluta. Então, justamente porque não atingiu o quórum exigido pela Constituição, é que a prisão dele foi mantida. Você entendeu? Então, a treta toda se resume aqui a explicar o que a Constituição entende como crime inafiançável ou se é ou não inafiançável nesses casos, ok? Espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado claro aqui o que isso significa. Deixa para mim nos comentários o que você achou, tanto da decisão do Supremo Tribunal Federal, quanto da posição da Câmara dos Deputados. Até mais!